Olá pessoal, agora que a gente já conseguiu receber o token, nós vamos armazenar ele agora e fazer aqui algumas modificações. Então vou voltar aqui na minha classe, no meu serviço de autenticação e o meu login, meu componente de login. A gente viu que a gente recebe lá o token, então o que eu vou fazer a modificação vai ser o seguinte. Antes de quando a gente receber uma resposta positiva ali, eu vou usar aqui um operador do RxJX, que eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou concatenar aqui o operador do e vou fazer o seguinte. Quando eu receber a data, eu estou interceptando antes de chegar aqui no login controle. Antes de acontecer o subscribe, eu quero que quando o data vier de forma positiva, quando a gente receber o token de forma positiva, então antes de trazer aqui para mim, ele vai fazer o que a gente vai determinar aqui agora. O que eu quero fazer? Eu tenho que importar esse operador do, deixa eu ver se não vai dar assim não. Vou importar ele aqui. Import rxjs barra add barra operator barra do. Pronto, está importado. O que eu vou fazer? Eu vou salvar isso no local storage. Local storage. Ponto. Ele tem um método setItem. E eu vou chamar de token. E vou dar o valor para ele, que ele está em data.token. Ele está dizendo que o objeto token não existe aqui dentro do data. Isso acontece porque agora com o HTTP Service ele alterou aqui, ó. A gente tem que tipar agora. Opa. A gente tem que tipar e eu vou dizer que é qualquer coisa que pode vir, qualquer tipo de objeto ali. Aí ele corrige aqui. Como eu tenho certeza que vai vir um ponto token, né? Porque isso a gente definiu lá no controller da nossa API, né? A gente deu o nome de token, então vai vir para a gente. Outra modificação que eu queria fazer também é o seguinte: eu já gostaria de trazer, além do token, os dados do usuário, para eu poder também já gravar quem é o usuário que está ativo na aplicação no momento. Nesse caso eu não estou trabalhando com cookies, né? E a gente vai estar trabalhando com local storage. Por que eu estou fazendo com local storage? Veja bem, ele vai armazenar aqui para a gente o token e o usuário. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse exemplo tanto vai servir para o Angular, você fazer uma aplicação web, quanto você está usando Ionic, por exemplo. Você consegue fazer a mesma coisa. Então, geralmente com Ionic a gente usa o local storage né, para poder armazenar esse tipo de dado. E aí, eu quero fazer a seguinte alteração. Além de vir o token, eu vou aqui na minha API, no meu controller, e eu quero também trazer, caso né, consiga fazer a autenticação, em vez de ele retornar só o token, eu quero que ele me retorne o usuário também. Então basta eu fazer isso aqui, ó. A biblioteca do JWT-Auth, ele tem um método que facilmente a gente consegue pegar os dados aqui de quem está autenticado, quem foi que autenticou, né? Chama authenticate esse método aqui, ó. E aí eu passo o token que foi gerado ali em cima. Por que eu estou fazendo isso? Muitos vão me perguntar, mas o payload que vem no token, né? Que tem a parte do payload que eu expliquei lá na parte do JWT. O que vem dentro do token? Essa biblioteca JWT, ela coloca apenas o ID do usuário. Então, para evitar eu fazer um novo post, porque eu poderia fazer a autenticação e depois da autenticação eu poderia fazer uma nova requisição aqui puxando o me, né? O método me, que vai buscar quem é o cliente que está autenticado. Então, para evitar dois requests, eu já automaticamente já retorno ele aqui para a gente. Ó.
um user. Pronto. Assim, quando a gente fizer a requisição, a gente vai trazer também os dados do usuário. E assim facilita mais na hora de a gente guardar isso daqui. Ó. Então eu posso chegar agora e fazer o seguinte aqui no método de autenticação. Depois que eu salvei o token, eu também vou salvar local storage.setItem. Eu vou salvar quem é o usuário que está vindo também. Então vou dar o nome aqui de user, o nome da chave, né? E como vai vir um objeto, o local storage não consegue salvar o objeto. Então eu tenho que transformar isso em string, né? Aí vamos colocar aqui, ó, JSON.stringify, e aqui eu passo qual é o objeto, que está em data.user. Tá? Vocês vão entender agora como é que está, o que está acontecendo. E aqui no método login eu vou tipar ele, que ele retorna, para ficar fácil lá também, ele retorna um observable. E esse observable vai ser um boolean. Ele vai retornar para mim se for verdadeiro ou falso. Deixa eu ver aqui, eu tenho que importar o observable. Pronto, foi importado. Vou salvar. Agora eu vou voltar aqui no método de login. Eu vou chamar isso aqui de response para ficar mais didático aqui. A resposta, vamos fazer isso. Agora aqui também eu vou fazer uma outra coisa. Que caso deu erro, eu quero capturar o erro também, né? Então, para a gente ver se acontecer algum erro, a gente vai poder pegar esse erro também. Eu vou chamar de error response, que é do tipo http error response. Tem que importar esse camarada aqui. Acho que eu não vou conseguir. O auto import não está ajudando. Tem um T a mais aqui também. Isso foi por isso. HTTP, agora sim. Conseguiu importar para mim. Bacana. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Se acontecer algum erro, eu vou dar um console log aqui nesse erro também. Só para depurar por enquanto. E a gente vai depois implementar essas lógicas para pegar cada erro que vier e a gente manipula ele depois na frente, vai fazer o tratamento desses erros aí. Então por enquanto é isso. Eu vou fazer um teste ali. Veja que não tem nada no meu local storage, tá? Então eu vou vir aqui no console e vou tentar fazer login outra vez. Secret. Eu vou colocar um erro aqui na senha, só para ver se a gente já está conseguindo capturar os erros. Olha, voltou um erro aqui, bacana, a gente conseguiu depor ele aqui, ó. E o erro já está voltando invalid credentials, né? Que é daquele método lá do nosso login. Aqui, ó, ele está retornando isso aqui para a gente. Aí a gente vai conseguir capturar isso depois e trabalhar melhor isso. Então o que a gente fez aqui até agora, com essas alterações, foi capturar o erro. Estou dando só um console. E agora vamos testar a requisição de forma correta. Vou até apagar aqui. Vou pôr o login certo, secret. Se tudo der certo, o que a gente espera? Que vai retornar aqui no console o token e os dados do usuário. E aqui na minha aplicação, no local storage, vai ter que salvar aqui o usuário e o token para a gente. Vai ter que armazenar aqui. Então vamos colocar a senha correta. Entrar. Retornou o token e o usuário. Bacana. Veja que os dados do usuário veio aqui, ó. Quando foi criado, o e-mail, o ID, o nome, né? E a última vez que ele foi atualizado. E retornou o token. Vamos ver aqui na aplicação. Também salvou aqui o token e os dados do usuário. Só que veja que o token ele vem criptografado, vem um hash, né?
Os dados do usuário, ele está sendo muito visível aqui, né? E é recomendado que a gente não coloque dados sensíveis aqui. Então, como só tem o ID, nome e e-mail, acredito que nada desses dados aqui é prejudicial se alguém souber desses dados. Mas, de qualquer forma, não acho interessante deixar dessa forma aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um hash com esses dados aqui para poder alterar isso. Tá? E isso é muito fácil. Eu vou usar o próprio base64, que é a mesma coisa que o token é feito. E a gente tem uma função nativa aqui do JavaScript, que é o b2a. E a gente engloba isso aqui dentro dessa função. Estou dando um erro de ponto e vírgula aqui, por quê? Acho que faltou fechar um parênteses. Isso. Pronto. Fazendo isso, vamos testar lá mais uma vez. Vamos ver se ele cria para nós um hash disso daqui. Aqui admin, secret, entrar. Veja que ele já alterou aqui, né? Fez com sucesso o login, gerou o token, guardou o token e guardou o nosso usuário. Porém, ele guardou, né, com base64 aqui, ó. Não que o camarada não possa vir aqui também e descriptografar isso, né? Decodificar. Mas a gente já consegue dificultar um pouco a visão disso, né? E agora, o que a gente pode fazer mais? A gente agora tem que criar métodos aqui na nossa classe de serviço que vai checar se o usuário está logado ou não, né? A gente pode criar aqui um método chamado check. Ele retorna um boolean. Vou fazer isso aqui, retorne. Aí eu posso procurar no local storage .getItem. Vou verificar se existe uma chave chamada user lá no local storage. Se tiver, eu retorno true. Se não, eu retorno false. Assim a gente já consegue checar se existe no local storage um usuário. Já vai nos auxiliar depois ali para verificar se o usuário está logado. Aqui, o que a gente pode finalizar aqui? Como ele retorna... Depois que o usuário foi logado com sucesso, o que eu quero fazer? Eu quero redirecionar ele para a parte de administrativa, né? Então, a gente pode... Eu vou importar aqui mais um camarada no nosso construtor. Passar aqui uma vírgula. Um private router. Vou importar o Angular router aqui para a gente conseguir. Importou. A gente chama this.router.navigate e para onde eu quero navegar, caso o login tenha sido feito com sucesso. Então eu quero ir para admin. Beleza, o erro nós vamos tratar mais para frente, né? Se é aquele inválido de credência, ou senão a aula fica muito longe, então, muito longa. Então, para finalizar, a única coisa que eu vou fazer, a gente já conseguiu salvar os dados no local storage, né? A gente interceptou antes de enviar aqui para finalizar aqui do subscribe. Então, se conseguir, como isso aqui está retornando verdadeiro ou falso, ele vai redirecionar a gente para o login. Vamos fazer esse teste lá. Então, se for com sucesso, secret, entrar, ele tem que já estar salvando e pronto. Ele já redireciona automaticamente para a área administrativa. Tá? Então aí falta muita coisa para a gente implementar. O que a gente conseguiu até agora foi salvar token e usuário aqui no local storage. A gente tem que fazer agora ainda no login os tratamentos de erro, né? Caso
a credencial seja inválida, a gente tem que fazer aquilo, o visual para o usuário, para ficar mais bonito. A gente vai capturar esse erro, fazer esse tratamento aí, e depois a gente vai fazer o tratamento de bloquear a rota aqui. A gente tem que criar um guarda de rota, criar os interceptos ainda, para que as requisições que a gente fizer daqui para frente, as rotas estão protegidas na API, então vai ser necessário passar o token através das nossas requisições. E ainda tem muita coisa. Agora realmente é onde a gente está entrando na parte que é o foco do curso, né? Que é como a gente vai fazer esse tratamento aí com os novos recursos que o Angular 4.3 trouxe. Tá bom, pessoal? E aí a gente começa numa parte teórica, mas vou aprofundar um pouquinho mais, que é para porque até agora o que foi feito aqui, acho que todos já conhecem, já estão trabalhando dessa forma, tá bom? Então aguardem aí o próximo vídeo. Até mais.